Ministro Carlos Fávaro, seja bem-vindo ao SBT Agro. Bom, uma honra, parabéns antes de mais nada, Raíssa, ao SBT por essa nova ferramenta de comunicação, visando o homem do campo, o público agro, a grande ferramenta da economia brasileira, que é o agronegócio, tem uma ferramenta dessa de comunicação. Eu tenho certeza que será um grande sucesso, por isso parabenizando pela essa iniciativa. Muito obrigada, ministro. Vamos começar, então, falando do Plano Safra, né? Cerca de 2 meses depois do anúncio, alguns produtores ainda relatam dificuldades de acessar o crédito em determinadas regiões, né? Para custeio liberado, agora para investimento um pouco mais travado. A CNA também aponta aí que 98% dos recursos já teriam sido utilizados. Como está essa situação hoje, ministro? Que dificuldades, né, têm chegado até o Ministério e quanto de fato já foi utilizado? Vocês pretendem liberar alguma verba? Não, mas 98% não. Talvez 98% para a subvenção do Pronaf. Não, veja bem, vamos separar as coisas. O Plano Safra é o maior Plano Safra da história. Os números, talvez tenha alguém que tenha alguma dificuldade, até porque muitas vezes a pessoa não relata que a dificuldade esteja talvez nela, né? Esteja lá no seu CPF, tem alguma restrição, mas pode também ter alguma dificuldade de acesso ao crédito. Mas nós temos todos os recordes sendo batidos nesse Plano Safra. Por exemplo, ele começou com 435 bilhões de reais entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Já nos primeiros meses, esses valores foram acrescidos, tanto recursos a mais oferecidos pelo BNDES, o próprio governo federal, o governo do presidente Lula liberou um pouco mais de recursos para a agricultura familiar. Nós já estamos perto de 450 bilhões de reais em 21 instituições financeiras, bastante democratizado e esparramado em todas as regiões brasileiras. É óbvio que algumas têm mais agressividade, têm mais acesso, têm alguma particularidades para acessar o produtor e outras com mais dificuldade, mas não significa que não vai estar esse recurso disponível. Há um remanejamento previsto, os bancos que não conseguirem performar naquilo que esperavam, eles têm, para não pagar multa de ficar aqueles recursos retidos, eles têm que devolver e nós já estamos fazendo esse remanejamento. É uma questão dinâmica, né? E a gente vai estar atendendo, muito atento para que não falte recurso ao homem do campo nesse momento decisivo de fazer o seu plantio, iniciar a nova safra. Ainda mais em momentos de preços tão achatados, como o preço de soja, milho, algodão, leite com muita dificuldade, a carne bovina também com muita dificuldade, o preço da carne. Isso então requer ao produtor bastante atenção e o mínimo que a gente tem que fazer é dar crédito na hora certa. Então, o Plano Safra será tratado com muita dedicação. Os números que tem, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Sul, no ano passado, foram liberados um pouco mais de 50 bilhões. Esse ano, no primeiro mês do Plano Safra, já foram liberados 7 bilhões, 5,2% a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, eu tenho certeza que, ao final do processo, esse será reconhecidamente o maior Plano Safra da história, além de em volume financeiro, mas também na execução. Tá certo. Um outro assunto também que preocupa é a questão do calendário da soja. Alguns produtores questionaram, até aqui na Expo Inter. O senhor também falou sobre isso, né? Como fica essa janela? O senhor pretende averiguar esses pedidos, né? Para que tenha um espaço flexibilização? Maior? Sim. Bom, veja bem. Primeiro ponto para deixar claro, nenhum produtor perderá a melhor janela de plantio na sua propriedade por conta de um calendário estabelecido pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é a casa do produtor rural, é onde faz a defesa, as políticas públicas a favor do produtor. Então você fala, mas então com esse calendário que não está atendendo, que está tendo reclamações, como isso vai acontecer? Nós temos que fazer regras sanitárias muito exigentes. Nós temos que tratar o calendário de plantio como ciência, não como política, não fazer política com ciência. Por isso nós estabelecemos regras rígidas contra as datas de plantio, evitando, por exemplo, a facilidade de plantar soja sobre soja, plantar 2 vezes soja no mesmo ano, no mesmo hectare, o que traz sérios danos sanitários. Mas aí toda regra tem exceção. O que nós vamos fazer é a calendarização sendo atendida regiões por regiões. Não pode dizer, precisamos 140 dias para o plantio para o estado inteiro. Um estado como o Rio Grande do Sul ou um estado como o Mato Grosso são verdadeiros continentes, inclusive na questão climática. Por isso, nós vamos regionalmente
ouvindo as demandas dos produtores, das entidades representativas de classe, e vamos abrindo as exceções para dar de plantio, com o compromisso de que nenhum produtor ficará fora da sua janela ideal na sua região. Mas já tem algum estado que vocês pensam em trazer essa flexibilização? Já temos. Mato Grosso já tem uma primeira flexibilização no médio norte, principalmente. Em todo o estado, já temos chuvas ocorrendo de forma muito efetiva no estado de Mato Grosso, que permite o início do plantio. Quer dizer, alguns estados querem antecipar o plantio, e nós já estamos liberando. Outras regiões querem plantar um pouco mais tarde. Se tem estrutura técnica comprovando isso, será liberado, no próprio Mato Grosso, e é natural que isso ocorra. Estamos já em vias de fazer o ajuste necessário para o estado de Santa Catarina, com o pedido deles, e aqui hoje, a reunião técnica que nós fizemos aqui na Expo Inter, trouxemos todos os nossos secretários das diversas áreas, e aí, no caso, a pessoa responsável por essa calendarização está debatendo aqui na feira com os produtores, com as entidades de classe, chegando a um consenso quais as datas e quais as regiões, nós vamos, então, abrir a exceção e publicá-la. Tá certo. Agora, um outro contexto aqui, falando de fertilizantes, né, ministro? A gente também recebe o pedido do setor para que o Plano Nacional de Fertilizantes avance. Como se houver essa questão? Não dá para a gente ser autossuficiente ainda, isso porque a gente precisa também contemplar os nossos parceiros? Olha, primeiro dizer que um pouco é isso, né? Um pouco é a boa relação diplomática e comercial, consequentemente, é uma relação de troca, né? De compra e venda, não é só vender. Então, se tem países parceiros, países amigos, nós temos relações comerciais que têm capacidade técnica e produtos de boa qualidade com preços competitivos, o Brasil tem que comprar. Não podemos ficar no estágio que estamos hoje de altamente dependentes de importação de fertilizantes. Esse alto nível, né, de matérias-primas chegando a 90 e poucos por cento de ter que ser importada, todas elas do NPK, acima de 80% de dependência, significa que alguma coisa não está muito certa. E eu digo sempre que um avião não cai por uma causa só. Há um conjunto de ações que geram a consequência de um acidente. E considero isso um acidente comercial brasileiro, ser tão dependente de matérias-primas importadas. O Brasil também não vai buscar a autossuficiência, mas diminuir essa dependência. Então, na medida que a gente está com os Plano Nacional de Fertilizantes gerido, né, sobre a mão do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro também de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para descobrir e constatar quais são esses gargalos. Gargalos tributários, de licenciamento, de logística, de composição de preço, por exemplo, do gás natural da Petrobras. Tudo isso sendo feito políticas de incentivo e vencendo as barreiras, o Brasil vai começar a diminuir essa dependência. Nós temos investimentos, por exemplo, na área de fosfatos, pelo menos 2 ou 3 grandes investimentos que tenho conhecimento, que um reduz em 5% a dependência brasileira e o outro 15%. Só aí dá 20% de diminuição da dependência. Mas também, por outro lado, nós vamos continuar crescendo. Tem um programa de conversão de pastagens de áreas degradadas em áreas agricultáveis que vai demandar o quê? Fertilizantes. Então, é um programa contínuo e tenho certeza que este grupo de trabalho vai conseguir entregar uma menor dependência brasileira de fertilizantes importados. E deve ser concluído também no longo prazo, né? Tem que alinhar aí muitos interesses ainda. Mas é o dia a dia, você vai tomando medidas. Por exemplo, já me foi relatado por uma grande companhia que está fazendo o início das suas explorações numa jazida de fosfato aqui no Brasil, que o licenciamento, que parecia que era algo intransponível, ocorreu de forma eficiente, séria, sem precarizar o termo de referência, mas que vai dar para cumprir o cronograma de investimento e o início da operação na data prevista. Então, graças ao empenho, à conscientização, à governança que tem para que esse tema seja tratado como de governo. A gente sabe que o fertilizante pesa muito na conta do nosso produtor, né? Portanto, é importantíssimo avançar com esse plano. Agora vamos falar de abertura de mercado. O senhor trouxe a boa notícia de que nós somos o primeiro país a exportar carne de frango para Israel. É isso, o único, na verdade? Na verdade, não é o primeiro, é o único. Israel o único. É um país que até o dia de hoje só consumia carne de frango produzido localmente. E o Brasil avança muito no fornecimento de carne de frango para o mundo, graças à nossa eficiência. Nós produzimos carne de qualidade, com baixa emissão de carbono, baixíssima, metade da emissão gerada pelos outros países na produção de carne de frango. Um grande sistema sanitário, não é à toa que nós somos um dos 4 únicos países do mundo que não tem gripe aviária em granjas comerciais. Por isso, estamos
atingindo a meta de 42%, 43% do frango mundial. E essa abertura de mercado se dá graças à eficiência dos nossos produtores, das nossas integradoras, mas não posso deixar de dizer do que representa um novo momento da diplomacia brasileira. A partir do presidente Lula viajando, restabelecendo as boas relações diplomáticas e de amizade, facilita, então, as boas relações comerciais. Nós vamos atrás, abrindo os negócios e gerando oportunidade aos produtores e à população brasileira. São 42 aberturas até agora, ministro? 42 novas aberturas, não estamos contando nenhumas ampliações. Por exemplo, ampliamos de janeiro para cá, ampliamos o mercado de algodão com a China, ampliamos o mercado de grãos com a China, ampliamos o mercado de carnes com a China. Isso não está contando nos 42. O que conta nesse, por exemplo, é a abertura do mercado de carne de bovinos e suínos para o México. Fechada, e nós buscávamos há 20 anos essa abertura. Abriu. Abrimos o mercado de algodão para o Egito. Se não é um grande mercado consumidor, mas todos sabem que o algodão egípcio é reconhecido como o melhor algodão do mundo. Se a gente vende para o Egito, significa que nós temos a mesma qualidade, vendemos o melhor algodão para o mundo. Ampliamos, abrimos mercados importantes em rações, em carnes, em fibras, em genética, em frutas, e tenho certeza que vamos continuar fazendo isso, gerando oportunidade de emprego aqui dentro do Brasil. Qual foi a abertura mais importante desse ano, ministro? Olha, eu considero que a abertura da carne bovina e suína para o México um marco, do algodão para o Egito foi um marco importante, e algumas retomadas históricas. Um mercado que já era aberto, mas estava com deficiência, com regime concentrado de fiscalização, é o mercado de carne de aves para o Reino Unido, e nós conseguimos reabri-lo totalmente, inclusive com pré-list. O pré-list significa que o Brasil cumpre, escolhe, faz a investigação, os pré-requisitos nas suas plantas frigoríficas aqui, cumpriu tudo isso, é o Brasil mesmo que habilita. Então, são mercados importantes que nós conseguimos, além de hoje, sem sombra de dúvida, Israel nunca comprou 1 quilo de frango de outro país, escolheu o Brasil para ser o seu primeiro parceiro comercial. Interessante. E também tem a questão do mercado halal, que o Brasil tem sido muito demandado também, né, ministro? E com muita eficiência, respeitando as questões religiosas, tendo toda a segurança e a certificação ao desejo do nosso cliente. Temos um potencial bom de crescimento aí nesse segmento. É até difícil dizer que vamos crescer mais, que já chegamos a 43%, mas temos potencial para isso. Muito bem. Agora, em relação à gripe aviária, a gente está em estado de emergência. Esse estado de emergência, como a gente vai reduzindo, né, com o passar do tempo, essas medidas? A gente sabe que só tem casos em animais silvestres ou de criação ali para consumo. Tem 2 casos de subsistência, 2 casos, um em Santa Catarina e um no Espírito Santo. Nenhum caso em granjas comerciais, o que geraria restrições comerciais. O que nós temos que fazer, nós estamos em estado de emergência, de precaução. Para que nós possamos, inclusive, foi uma determinação do presidente Lula, liberou 200 milhões de reais para reforçar o sistema que já é bom. A gripe aviária circula no mundo há 18 anos e o Brasil não tem nenhum caso ainda nas suas granjas comerciais, mostrando a eficiência, a vocação de homens e mulheres que lidam com a criação de frangos no Brasil, as integradoras muito eficientes, o sistema de defesa, tanto nacional, estadual e municipais integrados, exemplo para o mundo. E agora reforçado com o estado de emergência, não é para criar alarde, né, o alarmismo, não. É só para ter possibilidade de reforçarmos o sistema e continuarmos garantindo esse status. Além disso, peregrinando pelo mundo, repactuando as restrições em caso ocorra um evento de gripe aviária dentro das nossas granjas. Até então, se entrasse em uma granja comercial, fechava o mercado brasileiro todo. Você já imaginou o dano que causa? Incalculável, especialmente aqui para a região sul. E aí nós vamos, então, trabalharmos todos os países que estamos visitando e repactuando para que a restrição seja no município ou num raio de 10 quilômetros da granja, onde ocorrer o fato, quando ocorrer, se Deus nos livre de ocorrer, e que, pelos regimentos sanitários, em 28 dias com desinfecção, abra de volta aquele mercado. Tá certo. A gente tem muita coisa boa para mostrar. Agora o setor também enfrenta desafios, né? Qual é hoje a principal preocupação? Seria o mercado do leite? Olha, o mercado do leite preocupa muito, é uma questão comercial, mas que nós temos que dar uma atenção muito especial. Tomamos medidas emergenciais importantes, fiscalizando
qualquer tipo de fraude, como de reidratação de leite em pó, que é proibido. Comprar leite em pó de algum país do mundo que esteja em liquidação, como dizer assim, prestes a vencer, reidratar e embalar de novo, é crime. Então, nós estamos intensificando a fiscalização, taxamos a importação de proteínas de leite e derivados de leite, como queijo, de todos os outros países do mundo, com exceção do Mercosul. Sabemos que a maior importação vem dos países do Mercosul, Uruguai e Argentina. Estamos lançando um programa de aquisição de leite em pó das cooperativas brasileiras para reforçar o preço, e a preços bastante remuneradores para os produtores, tentando mudar um pouco o balizamento de preço. Sabemos que os 200 milhões destinados não são suficientes para mudar o preço do mercado, mas para dar um alívio nessa questão e pensando em questões estruturantes para que nós não possamos ficar vulneráveis nesses momentos de grande oferta de leite no mundo e preços achatados. Esse aumento que foi para 18%, né, da importação, o setor acha que ainda é pouco, pede a proibição total, fala que não tem ainda um controle sobre a rastreabilidade desse leite, fala da reidratação. É possível, ministro, fazer esse bloqueio total? Olha, eu já recebi, por exemplo, reclamação do ministro. Tive hoje uma reunião com o ministro do Uruguai, que me fez relatos reclamando da austeridade da fiscalização brasileira. Então, isso significa que está funcionando. Nós não queremos restringir ninguém que esteja fazendo tudo certo, mas estar em cima com a fiscalização para não deixar que fraudes aconteçam. E assim, ou será de forma indiscriminada para todos que tentarem fraudar o sistema brasileiro. A compra de 200 milhões né, da Conab, é possível aumentar ainda esse valor? Olha, eu acho que precisamos criar um programa permanente, inclusive de criar hábito de consumo do leite a partir das nossas crianças. Se a gente fizer isso como um programa permanente, adquirindo leite da agricultura familiar, das cooperativas, inserindo de forma obrigatória na merenda escolar, nos programas sociais, você vai mudando a cultura do consumo. E agora que você muda o consumo, você aumenta o preço da viabilidade. Então, para que a gente mude a cultura, é um programa permanente de aquisição de leite. Eu defendo isso, sei que o presidente Lula também defende. É claro que tudo isso depende de orçamento, né? Temos que passar lá no ministro Haddad, que é sensível ao assunto também, a gente tem que trabalhar isso para que isso se torne uma política permanente, junto com o MDS, ministro Wellington Dias, ministro Camilo Santana, da Educação, que pode implementar isso na merenda escolar. Então, enfim, nós temos um grupo de trabalho determinado pelo presidente Lula, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ministro Paulo Teixeira, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, Ministério da Agricultura comigo, mais a Conab, para sugerir políticas públicas estruturantes para a cadeia produtiva do leite no Brasil. Tá certo. O senhor chegou a conversar sobre uma possível vinda do presidente Lula aqui à feira? Tem algum evento agropecuário que ele tenha em vista também para ele? Olha, o presidente Lula está como prioridade restabelecer as boas relações diplomáticas brasileiras. Já fez 16 viagens em 8 meses, já tem mais uma viagem programada agora para a Índia, né, para assumir o G20. As pessoas podem falar, mas fica viajando demais aqui dentro. Mas aqui nós estamos tocando, os ministros estão tocando, e ele está reestabelecendo as relações diplomáticas, amistosas, e aí atrás a gente vem abrindo as relações comerciais. Mas a gente imagina que a partir do ano que vem ele vai percorrer mais o Brasil. Nesta semana ele está numa agenda no Nordeste. Já marcou, por exemplo, a visita na AgriShow 2024, nós estaremos lá na abertura da AgriShow 2024 e, consequentemente, nas outras feiras agropecuárias. Tá certo. Ministro, a gente já vai se encaminhando aqui para o fim da entrevista, mas também não tem como não falar da reforma tributária, e um dos aspectos ali em discussão é o benefício para a cesta básica ali de alimentos, e há uma questão da regionalização. O consumo do Sul é diferente do consumo do Norte. Enfim, como o Ministério pensa em intermediar essa questão? Olha, primeiro que não há nenhum cabimento em taxar alimentos. Taxar alimentos é fazer a oneração perversa daqueles que ganham menos. Então, acho que eu quero aqui parabenizar a atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária, que teve uma atuação importante na defesa da não tributação de alimentos, da garantia do ato cooperativo. A cooperativa nada mais é do que o produtor rural na pessoa jurídica, fazendo o papel de agregar volume e vender, comprar em nome desse produtor. Não faz sentido tributar a cooperativa, que ela é o próprio produtor. Então,
foi uma grande ação também da Frente Parlamentar, e tenho certeza que as questões que vão dar competitividade, alimento mais barato na mesa das pessoas, aumentar o consumo, consequentemente gerar emprego e oportunidade no campo e na cidade, serão pautas que serão tratadas com muita dedicação nessa reforma tributária. Tá certo. Ainda falando desse ambiente político, como o senhor vê possíveis reformas ministeriais, até a fala, né, do presidente Lira a respeito da atuação do senhor? Natural, isso é o jogo da política, a busca de espaços, e que ninguém tem garantia autônoma no cargo. O único que tem é o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, que foram eleitos pelo voto popular legítimo, e todos os outros ministros estão aí de forma colaborativa. Quero continuar trabalhando, o presidente já me ligou, falou que não tem hipótese nenhuma troca à vista no Ministério da Agricultura, mas independente disso, ele tem sempre o cargo à disposição para que ele possa fazer as mudanças necessárias em qualquer um dos 38 ministérios. Tá certo. Quais são as prioridades do Ministério daqui até o fim do ano? Olha, daqui a final do ano, depois de um plano safra recorde, ficar acompanhando para que esse recurso chegue na hora certa aos produtores, continuar a peregrinação abrindo novos mercados e estruturar o maior programa de conversão de pastagens brasileiras, 40 milhões de hectares convertidos a áreas de produção de forma sustentável, equilibrada, que vai trazer nos próximos 10 anos 120 bilhões de dólares, algo em torno de 600 bilhões de reais, para fazer essa conversão, aquecendo a economia, gerando emprego e oportunidades aqui no Brasil. O programa já está estruturado, já visitamos 4 países levando ele, já vários países manifestaram intenção e seus fundos soberanos de fazer investimentos aqui no Brasil, e tenho certeza que isso vai se tornar realidade nesse segundo semestre e início de 2024. E estaremos acompanhando. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns pela criação do SBT Agro. Obrigada. E você continue ligado na nossa programação.